Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero aqui dizer os nomes das cidades, das pessoas que estão aqui participando ao vivo do nosso programa. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e receber aqui na Escola da Fé. E que você quiser vir participar aqui da Escola da Fé, não precisa marcar hora, não precisa telefonar, não. É só chegar e entrar aqui no auditório, tem bastante lugar, você pode participar sossegado. Temos aqui amigos de Iúna, no Espírito Santo. É isso mesmo? Quem são? Está ali, ó. Sejam bem-vindos. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo também. Manaus, Amazonas, está ali o casal. São José do Rio Preto, São Paulo. Rio de Janeiro, capital. Foz do Iguaçu, Paraná. Planaltina, Distrito Federal. Varginha, Minas Gerais. Petrópolis, Rio de Janeiro. Muriaé, Minas Gerais. Temos dois amigos de Porto Alegre aqui, a Beatriz e o Adroaldo, está lá, a Jussara de Santos. Sejam bem-vindos, ok? É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e na Escola da Fé. Eu tenho aqui um recadinho interessante do meu amigo Felipe Neri. Felipe Neri é um batalhador pela família, eu trabalho muito com ele aí em muitos encontros sobre família, e aqui eu quero dar uma notícia interessante. O Felipe vai estar na cidade de Foz do Iguaçu, no dia 12 de março, Foz do Iguaçu, no Paraná, no horário das 8h30 às 17h30, no auditório do UDC, deve ser a universidade, né? E aí as pessoas precisam fazer inscrição na secretaria, ou então na hora mesmo do evento, tá? Na secretaria da paróquia São Paulo Apóstolo, e tem aqui até um e-mail, o e-mail do Robson cardenas@hotmail.com no local. O Felipe Neri faz um trabalho muito bonito sobre família, denunciando a questão do aborto, ideologia de gênero, uma série de coisas que, né, eutanásias, que hoje fere a família. Tá? Aqui está o livro que eu falei, Relação dos Santos e Beatos da Igreja. Veja, isso aqui não é um relato da vida dos santos, não, é só o nome de cada santo. O nome de cada santo e o dia da festa dele, mais nada. Né? Dá para dar um. E está em ordem alfabética, né? Não sei se dá. E por dia também do ano. Né? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: duas coisas interessantes. Primeiro, a igreja pede que a gente ponha nome de santo nos filhos. Não tem esse negócio de colocar nome de artista no filho, Michael Jackson. Não, peraí, ele não está no céu. Tomara que esteja, mas ele não foi canonizado. Mas um São Francisco está no céu, São Pedro, São Paulo, São João. Então, tem 500 nomes aqui para você escolher, mas nome de santo. Né? Constantino, né? Sofrônio, Bento, Áurea, Cristóvão, tudo é santo. Então, depois, no final aqui, tem a relação dos santos, que são protetores de profissões, protetores das cidades. Né? Qual é a sua profissão? Tal, qual é o santo da sua profissão? Então, procura aqui. Né? Eu tive um trabalho para fazer isso que vocês não imaginam. Eu fui buscar lá na coleção de Butler, que são 12 volumes, uma coleção que existe desde 1700 e pouco. Mas nós fomos destrinchando esse negócio e chegamos aqui. Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, vocês viram como tem santo protetor. Santo protetor dos advogados, São Ivo, dos agricultores, São Wolfson. Protetor dos aleijados, São Gil e Santo Elói. Protetor dos alienados, Santa Dípina. Protetor dos alpinistas, São Bernardo de Menton. Protetor dos amoladores de facas, Santa Catarina de Alexandria. Estão vendo? Tudo que tem páginas e páginas aqui. Por quê? Porque a igreja acredita piamente que os santos intercedem por nós. Então, faça o favor de você saber qual é o santo protetor da sua profissão e pedir a ele que te proteja, né? Que ele está lá no céu esperando o seu pedido. Né? O que mais? Vamos voltar aqui. E tem também esse livrinho, A Intercessão e o Culto do Santo. Aqui é um livro de doutrina. O que é a intercessão do santo? O que é o culto do santo? Por que a igreja guarda as imagens e as relíquias do santo? Todo o ensino que a igreja traz também sobre essas coisas. É muito importante isso.
O Concílio de Nicéia II, que eu falei no ano 787, que definiu que a igreja deveria, sim, cultuar as imagens. Eu trago aqui o que o concílio disse, olha, tem 1.200 anos isso. E nunca mais a igreja reestudou o problema, porque a igreja sabe de uma coisa, quando o Espírito Santo ensina alguma coisa para ela, é uma vez só. Ele não se contradiz, entendeu? Então, o concílio de Nicéia é uma cidadezinha perto de Constantinopla, onde ficava o Império Romano, né? Para proferir a nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas, é a Bíblia e a tradição, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, de verdade, e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Ok? Então, o concílio colocou isso com muita clareza. E tem mais uma citação, que é muito longa, eu não coloquei, mas que o Catecismo da Igreja traz, onde o concílio de Nicéia, continuando essa palavra, diz assim: as imagens devem ser colocadas nas paredes, nas ruas, nos paramentos sagrados, nas alfaias, né? Tanto a imagem de Cristo, como da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, o Concílio de Nicéia detalhou isso. É por isso que nunca mais a igreja estudou essa questão de imagens. Bom, outro aspecto importante da liturgia, o ano litúrgico, né? Todos nós sabemos que a liturgia se repete anualmente, né? Então, é o ano da graça do Senhor, né? Cada ano, a igreja fizeram o ano da graça do Senhor. Eu acho bonito, a gente pega aquelas escrituras antigas, né? Eu me lembro que eu pegava a escritura da minha casa, quando eu era menino, meu pai mortal, estava escrito lá, no ano da graça de 1917, no ano da graça do Senhor de 1900. As escrituras públicas traziam isso. Hoje não traz mais, né? O mundo vai se secularizando e vai perdendo essas coisas. Mas era interessante. Bom, o Catecismo diz assim: a Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar com piedosa recordação, em certos dias fixos do decurso do ano, a obra salvífica do seu divino esposo. Então a igreja, no ano litúrgico, acompanha o mistério da redenção, né? A gente sabe, começa lá com o advento, pode passar, né? Aqui, tem um quadrinho aqui, eu sei que vocês não vão conseguir ver, mas eu vou explicar. Começa lá no advento, né? Advento é aquilo que há de vir, ou seja, o Natal do Senhor, ele vai chegar, está chegando, o advento, aquelas 4 semanas, onde começa então o ano litúrgico, né? Acabou o ano litúrgico na festa de Cristo Rei, aí começa o advento. Aí depois vem o Natal, né? Aí depois do Natal, aí tem um tempo comum, o verde é um tempo comum. Depois a quaresma, esse roxo, os 40 dias que a gente sabe, termina na quinta-feira santa, antes da missa do lava-pés, depois o período pascal, que vai até Pentecostes, e depois o tempo comum de novo, que vai até a festa de Cristo Rei. E depois volta para o advento. E aí isso se repete. Ou seja, nós passamos aqui todo o mistério da redenção. O nascimento de Cristo, né? A paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo e todo o caminhar da igreja, o tempo comum. Isso aí alimenta a fé da igreja. Pode passar. A liturgia das horas é outra coisa importante, a liturgia das horas. A liturgia das horas, o que é? É aquela oração oficial da igreja que o clero é obrigado a rezar, não é? Todos os dias. Então, de 3 em 3 horas, né? Começa lá nas matinas, aí de 3 em 3 horas, a prima, 6 horas da manhã, depois às 9, a terça, depois meio-dia, a noa às 15 horas, depois a véspera às 6 da tarde e as completas às 9 da noite. Hoje tem até no celular, né? Você, quem tem o iPhone, pode baixar lá um aplicativo que tem a liturgia das horas, né? O iLiturgia. Quem tem o Android, aí é o católico,
Hã? Católico Orante, no Android. Quem tem o sistema Android é o Católico Orante. Tem a liturgia das horas. É onde eu rezo todo dia hoje. Antigamente eram 4 volumes, né? Eu tenho os 4 volumes lá, mas hoje você carrega o celularzinho no bolso, né? Então no próprio celular, você está num ônibus, você está viajando, você está no avião, você pode estar rezando a liturgia das horas. Que beleza! Por que é bonita a liturgia das horas? Porque a igreja no mundo inteiro está rezando aquela oração. Isso é que dá unidade à igreja, é unidade de coração, de oração. A igreja tem unidade de governo no Papa, tem unidade de liturgia, a mesma missa celebrada no mundo inteiro, né? Unidade de governo, unidade, né, de doutrina, o mesmo catecismo está no mundo inteiro, unidade também da sucessão apostólica e unidade na oração. Então a oração litúrgica é parte da liturgia, chamada liturgia das horas, se chamava de o Santo Ofício, ou ofício das horas, né? Então, o mistério de Cristo, sua encarnação e sua paixão, que celebramos na Eucaristia, penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, o chamado ofício divino, citação da Sacrosanto Concílio IV. É uma beleza, tem sempre 2 leituras, né? Normalmente uma leitura bíblica e uma leitura de um santo doutor da igreja. Os salmos para serem cantados ou serem rezados, né? E trechos do Evangelho meditados. Vamos lá. Esta celebração, em fidelidade à recomendação apostólica de orar sem cessar. Olha onde é que a igreja foi buscar essa ideia. Lá em São Paulo, 1 Tessalonicenses 5,15, São Paulo fala, orar sem cessar. Então, por exemplo, nos mosteiros, os monges param a cada 3 horas, vão para a capela, né? E os monges cantam os salmos da liturgia das horas, e depois voltam a trabalhar, né? Está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado pelo louvor de Deus, na qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos, para nós leigos não é obrigatório, mas é muito recomendado, não é? Exercem o sacerdócio régio dos batizados. Olha que bonito. Nós leigos não somos sacerdotes ministeriados pelo sacramento da ordem, mas nós somos sacerdotes pelo batismo. Então, é missão nossa também rezar pela igreja. Por isso que ele diz aqui, né? Exercem o sacerdócio régio dos batizados. A gente tem que se sentir responsável pela igreja. Quando você reza a liturgia das horas, você está unido a toda a igreja. E sempre, como é que termina a liturgia das horas? Oração de intercessão. Oração de intercessão. Sempre termina pedindo a Deus, né? Pelos mortos, pedindo a Deus pela igreja, pedindo a Deus por aqueles que sofrem. Entende? Então, é a oração da igreja, no mundo inteiro. Veja o efeito que isso tem. É muito bonito, né? Vamos lá. A liturgia das horas é voz própria da esposa. Que esposa? A igreja, a esposa de Cristo. A esposa que fala com o esposo. E até a oração de Cristo com o seu corpo ao Pai. Então, a oração também do corpo de Cristo que fala ao Pai, né? Sacrosanto Concílio 84. A liturgia das horas é destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus. Então, a igreja sabe que nós leigos temos mais dificuldade, porque a gente trabalha no mundo, então é difícil parar de 3 em 3 horas, mas o clero é chamado a rezar todo dia, né? Então vamos lá, o que mais? Nela, na liturgia das horas, o próprio Cristo continua a exercer a sua função sacerdotal por meio da sua igreja. Cada um participa dela segundo o seu próprio lugar na igreja e segundo as circunstâncias da sua vida. Aí que eu falei, o clero de um jeito, os leigos do outro, conforme as circunstâncias da sua vida, né? Segundo o seu lugar próprio na igreja, cada um deve exercer essa função sacerdotal que é do Cristo, mas que nós participamos dela. Ok? Os pastores de alma. Quem são os pastores de alma? Os padres, os bispos, os diáconos, os
que são superiores das congregações, os pastores de alma cuidarão que as horas principais, especialmente as vésperas é a oração das 6 horas da tarde, quando termina o dia, né? Nos domingos e dias festivos mais solenes, sejam celebradas comunitariamente na igreja. Olha o pedido da Sacrosanto Concílio do Vaticano II, que também nas igrejas, né, especialmente às vésperas, das 6 horas da tarde, né, o povo seja estimulado a rezar as vésperas na igreja. Olha, confesso que eu nunca vi isso, mas está escrito. Continua, passa o outro slide. Recomenda-se que os próprios leigos recitem o ofício divino. O que é o ofício divino? Liturgia das horas. Ou juntamente com os presbíteros, ou reunidos entre si, e até cada um individualmente. Sacrosanto Concílio número 100. Estão vendo, gente? Tem gente que diz, eu não sei rezar. Não sabe rezar? Pega a liturgia das horas. Você vai rezar o dia inteiro. De madrugada, às matinas, a prima, às 6 da manhã, depois a terça, 9 da manhã, né? Depois a meio-dia, depois às 3 da tarde, a noa, depois às 6 às vésperas e novas completas. Você reza o dia inteiro. Se você tiver ou os livros da liturgia das horas, ou tiver baixando no celular, você pode rezar o dia inteiro. Pode passar. Alexio Divina. O que é Alexio Divina? Alexio Divina é a leitura divina, né? É você ler a Bíblia meditando, rezando, ouvindo Deus falar com você. É Alexio Divina. E como é que você faz Alexio Divina? Você pega um trecho e lê um trecho. Lê de novo. Se não entendeu bem, lê uma terceira vez. E deixa o Espírito Santo falar na sua alma. Entende? É Alexio Divina. É o Espírito do Alexio Divino, em que a palavra de Deus é lida e meditada, aqui que é importante, para tornar-se oração. Então, torna-se oração. Não é só uma leitura, é uma leitura que a partir da meditação torna-se oração. Está assim enraizada na celebração litúrgica. Então, a Alexio Divina também é uma forma de viver a liturgia. Não é? Acabou? Acabou. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui. Dá tempo ainda? Que bom. Olha, gente, então, a gente terminou essa visão assim, muito rápida sobre liturgia. Eu já mostrei esse livro aqui, olha, para entender e celebrar a liturgia. Quem quiser aprofundar esse livro aqui, tem muito mais coisa. Tá? Tem aqui a Redemptionis Sacramento, tem aqui as instruções gerais do missal romano, que aqui orienta como é que a missa deve ser celebrada, etc, etc, etc. Né? Muito bem. E a partir da semana que vem, a gente vai entrar nesse assunto aqui, a moral católica. Por quê? Porque a moral católica é a terceira parte do catecismo da igreja. E o catecismo da igreja é toda a doutrina católica. Esse programa aqui é uma escola da fé. Ok? Então, o catecismo tem 4 partes. O credo, que é o lex credente, os dogmas, depois, né, tem os sacramentos e a liturgia, o lex celebrante. Depois a terceira parte é a parte da moral católica, baseada principalmente nos mandamentos, é o lex vivente. E a quarta parte, a oração, que é o lex orante. Então aí tem a doutrina católica. O que eu procuro fazer aqui na Escola da Fé é ir passando isso lentamente. O ano passado eu gastei o ano inteiro falando do quê? Dos sacramentos. Esse ano eu vou gastar falando da moral católica. Desdobrar cada um dos mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, todos os embasamentos da moral católica, a questão da consciência, a questão do pecado, a questão das virtudes, as virtudes cardeais, as virtudes morais, entende? Ou seja, tudo isso que forma o lex vivente. Como é que o cristão deve viver? Em função daquilo que ele crê, em função daquilo que ele celebra. Então, aí ele vive. Né? Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente começa isso.
Eu quero aproveitar esse restinho de tempo que nós ainda temos aqui para responder pelo menos algumas perguntas que chegaram aqui sobre liturgia. Aqui eu tenho a pergunta do Guilherme José Cândido via Facebook. O Guilherme pergunta o seguinte: o padre pode fazer a homilia antes da proclamação das leituras do Evangelho? Não pode, Guilherme, porque a homilia o padre vai explicar a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho. Então o padre tem que fazer depois, claro. Não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Leandro Dirceu, de Blumenau: por que o Vaticano II autorizou a Santa Missa a ser celebrada em vernáculo, uma vez que o Concílio de Trento, na 22ª questão, proibiu a missa em vernáculo? Qual o concílio está correto, Trento ou Vaticano? Não é que o Concílio de Trento proibiu, é que naquela época era necessário. Mas não é uma definição dogmática, nós temos que entender isso. A igreja tem dois tipos de definição: uma definição dogmática, que nunca pode mudar, e uma definição pastoral, uma definição administrativa, que pode mudar. Então, o Concílio de Trento, lá na época do Concílio de Trento, onde os protestantes começaram a publicar a Bíblia na língua vernácula e dava maior confusão, então a igreja amarrou no latim. Por quê? Para que os cristãos tivessem uma leitura de uma Bíblia traduzida corretamente pela Igreja Católica. Passou esse perigo, a igreja abriu mão do vernáculo e entrou o latim. Então, não foi uma definição dogmática, foi uma definição pastoral. Entende? Por exemplo, o Papa Francisco agora autorizou que na missa do lava-pés possa lavar o pé de mulher. Nunca foi feito isso na igreja, mas nunca foi dogma de fé. Então o Papa achou, é uma norma pastoral, o Papa alterou. Não quebrou nenhum dogma da igreja. Não é dogma, é pastoral. Entende? Então, é a mesma coisa aqui. É preciso entender isso. A igreja tem dois tipos de definição. Uma é dogmática, doutrinária. Por exemplo, os sacramentos, a moral católica, não muda. As coisas pastorais podem mudar. Por exemplo, pode um dia um Papa chegar assim: a Igreja Católica no Ocidente pode ordenar homem casado. Não quebraria nenhum dogma, porque não é dogma que o padre tem que ser solteiro. Não é dogma. É uma medida pastoral que a igreja adotou o celibato, porque ela acha que é importante. Tanto que no Oriente não é obrigado. Então, é preciso entender bem essas duas diferenças. O que é doutrinário, o que não pode mudar, e aquilo que pode mudar. Tem gente achando que o Papa Francisco está mudando alguma coisa doutrinária. Não está. O que o Papa Francisco mexe é naquilo que ele pode mexer, naquilo que a igreja tem autorização para mexer. Autorização de quem? De Deus. Né? Por exemplo, o Papa João Paulo II diz: a igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Bom, aí encerrou a questão, uma questão dogmática. Entenderam? Aí não é pastoral, é dogmática. Diferente de uma questão pastoral. Agora, como discernir uma coisa da outra? A igreja sabe fazer isso. Ricardo, de Igreja Nova, em Alagoas. O Ricardo pergunta o seguinte: aprendi que a missa é a atualização do sacrifício de Cristo que está na cruz. Verdade, atualização, presentificação, não é repetição, não é multiplicação. É isso mesmo, Ricardo. Por que então na oração eucarística o padre reza: celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do seu filho? Celebrando depois da memória. Essa memória eu já expliquei aqui, Ricardo. Não é memória no sentido de lembrança, é memória no sentido de atualização. O grego tem duas palavras para falar de memória. Tem anamnese e tem mnemone. Mnemone é a memória no sentido de lembrança. A igreja não faz, a igreja faz anamnese, ou seja, memória no sentido de presentificação. Só que em português nós não temos duas palavras, então a igreja usa memória. Mas memória não no sentido de comemorar com uma festa cívica, não. Fazer lembrança, memória no sentido de atualização. Bom, está já o nosso tempo esgotado, eu tenho que encerrar o programa. Agradeço a presença de vocês aqui, vocês que me acompanharam de casa, e eu quero pedir aos diáconos que estão em casa, os
padres, né, que nos deem a bênção de lá mesmo, já que não tem nenhum diácono aqui não, né? Nem padre. E é sempre bom de terminar as coisas de Deus com a bênção. Como a bênção é um sacramental que pode ser dado à distância, não é o sacramento, é sacramental, então eu sempre peço, se vocês quiserem ficar de pé e colocar aí a intenção de vocês nessa hora, sacramental tem que ter fé, tem que acreditar, né? Para poder realmente ter efeito na nossa vida. Então, ponha diante de Deus qual é a sua necessidade, sua intenção nesta noite. E eu peço aos sacerdotes e padres que nos deem, então, a bênção. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, que desça sobre nós essa bênção diaconal e sacerdotal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que Deus os acompanhe até semana que vem, se Deus quiser.